Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Essa vai ser a primeira aula prática, de fato, mãos à massa, então sem mais delongas, vamos lá, né? Primeira coisa que precisamos saber no Linux é aonde buscar ajuda, né? E é claro que aqui não é um curso de ensinar vocês a usar o Google. Então, e muitas vezes é natural, e eu também faço isso, quando a gente está com dúvidas, a gente procura no Google, no Stack Overflow, né, outra boa fonte de, de ajuda. Porém, muitas vezes pode acontecer de que a gente está sem rede, né? Se a gente estiver, por exemplo, configurando a rede da nossa empresa, talvez a rede vai estar indisponível por motivos óbvios, né? Ou, vocês podem pensar, bom, nesse caso eu posso usar o celular, né? Mas e se o celular acaba a bateria? Então é sempre bom a gente ter aonde buscar essa informação e sem depender necessariamente da internet, né? E o Linux ele tem algumas funcionalidades que algumas pessoas chamam de ajuda online, né? Mas esse online na verdade não é ligado na internet. Ele é online no sentido de que ele está sempre disponível. Então nessa primeira aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode usar o básico dessa ajuda e como que ela é. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Basicamente são três principais maneiras da gente obter ajuda sem sair do próprio terminal. A primeira delas é através do comando man. Então, digitei man. Esse comando man ele vem de manual. A gente dá um espaço e digita o comando sobre o qual nós queremos obter mais informações, né? Então, por exemplo, o ls. Vamos supor que eu sei que existe o comando ls. Depois a gente vai ver mais detalhes sobre ele. Mas vamos supor que eu sei que ele existe, mas que eu não me lembro dos parâmetros, não me lembro muito bem como é que se usa ele. Então eu posso digitar man ls, aperto o enter. Ele vai abrir aqui uma janelinha, né? Que é como se fosse, dá pra gente fazer uma analogia, como se fosse uma wiki local, né? Quando a gente instala o programa man, na verdade ele já vai instalado, é um programa default das distribuições, mas quando a gente instala ele, nas distribuições ele já instala uma coisa chamada man page, né? Que nada mais é que uma documentação com uma certa formatação que permite que ela seja aberta de forma padronizada, né? Então geralmente ele segue ele tem essas mesmas seções aqui na parte de cima aqui. Ele tem o objetivo básico do programa, né? Então, no caso do ls, listar o conteúdo de diretórios, né? Aqui ele tem uma sinopse básica da sintaxe. E então, né, como é que se usa o ls? O ls vai digitar as opções e o arquivo ou diretório que ele tem, né? Percebam que aqui está em colchetes. Esse colchete quer dizer que são opcionais esses argumentos, né? Você pode, por exemplo, digitar somente ls. Talvez não vai ter a informação que você precisa, mas você pode digitar somente ls. Você pode digitar ls e o arquivo sem as opções. Ou você pode digitar ls as opções sem os arquivos, né? Algumas opções não precisam de arquivos, né? A gente vai ver um exemplo depois de uma delas, por exemplo, né? Aqui um pouco mais abaixo nós temos as descrições dos parâmetros, né? Então, por exemplo, as manpages geralmente são em inglês, né? Porque, enfim, o inglês é a língua padrão da computação. Então as manpages estão em inglês, né? Então, por exemplo, se a gente botar ls e passar o parâmetro a, menos a, né? Ele não vai ignorar as entradas que começam com ponto, tá? Também a gente vai ver o que são essas entradas que começam com ponto. Mas basicamente, então, quando a gente usa o menos a, ele mostra os arquivos e diretórios que começam com ponto. Mais aqui para baixo, por exemplo, nós temos o "-h", um outro parâmetro muito utilizado também, né?
Ou você pode usar o "-h", aqui ele está falando duas formas que são equivalentes, né? Tanto faz você digitar o "-h" ou "-human-readable". Quando você digita o "-h", ele vai mostrar em formatos que são mais fáceis para as pessoas lerem, né? Ao invés de mostrar em bytes, em bits e bytes, ele vai mostrar em kilobytes, megabytes ou gigabytes, né? Então, uma page basicamente é isso, né? A gente pode usar as teclas de page down e end e home para navegar, né? O end ele vai lá para o final, o home vai para o início e o page down desce as páginas, né? Lá no final também vai ter o autor e o copyright, né? Da manpage. Então essa é a manpage, a ajuda mais comum, né? Então tem o CP, por exemplo, também, né? Então praticamente todos os comandos que tem que já são um pouco mais maduros no Linux, eles têm a sua própria manpage, né? Então nesse curso aqui, praticamente todos os comandos que a gente for digitar aqui no curso, que vocês forem aprendendo no curso, provavelmente vai ter uma manpage para eles. E é sempre bom a gente saber que existe e conseguir obter informações deles, tá bom? Vai ter um exercício depois sobre isso, de obter informações nas manpages, tá? Uma outra proposta, né? A manpage é um padrão que vem dos Unix, na verdade, né? Então todos os sistemas baseados no Unix vão utilizar esse sistema de manpages. O projeto GNU, ele tentou criar como se fosse um tipo de manpages 2.0, podemos chamar assim, né? A ideia seria utilizar um sistema semelhante ao de manpages, só que com possibilidades, por exemplo, de ter hiperlinks entre as páginas, né? Aconteceu que infelizmente não pegou tanto, né? Então vocês podem ver que aqui eu apertei o tab, depois de info, espaço no tab, ele mostrou quais os programas que tem uma página info, né? Então vocês podem ver que são relativamente poucos, né? Vamos pegar aqui o Nano, que é, por exemplo, que é um editor de texto, né? Então vocês podem ver que a carinha dele já é um pouco diferente aqui, né? E a gente também, quando dá Enter, a gente navega como se fosse uma wiki, né? Como se fossem certos hiperlinks e dando Enter você navega nos hiperlinks, né? Particularmente eu não uso tanto na minha vida prática o info. Uso muito mais o man, né? Mas é bom saber que existe o info também, né? Como a gente pode ver que tem alguns programas que usam o info, e então é uma documentação adicional que também está instalada no sistema, né? Eu falei que são basicamente 3 maneiras de a gente obter mais informações sem precisar da internet, né? E a terceira, vamos utilizar, por exemplo, o programa wget, que é um programa que a gente pode baixar arquivos via linha de comando, né? E nós vamos digitar wget -h, né? A gente vê que não é totalmente padronizado, né? Então, na verdade, no wget é o --help, ó. Então, ele já te disse aqui, ó. Eu tentei digitar o --h, mas na verdade ele falou para usar o --help. Então, não é totalmente padronizado, tá? Alguns programas vão utilizar somente o H, outros vai ser o --help, que são as duas formas mais utilizadas, né? No caso do wget, então, a gente viu que é o --help. Quando a gente digita o --help, ele mostra as opções que tem, né? E no caso do wget é bastante coisa, né? Então são as opções que a gente pode passar para, né, por exemplo, para não mostrar muita coisa, o modo quiet, né? O modo verboso, que é pelo contrário, que ele mostra muitas coisas. Outra opção do wget que é interessante, que a gente usa bastante, o continue, né? Para ele tentar continuar o download, mesmo se tiver um problema.
Então, né, o LS traço help também, ó. Temos o help do LS também. De maneira geral, então, nós temos essas três maneiras: o man, info, né, e de chamar o programa com os parâmetros traço help, ou alguns programas aceitam o "-h". Qual a diferença básica entre eles, né? Por exemplo, aqui no LS a gente acho que deu para perceber. Vamos dizer que tá o man de novo. Vocês vão ver que o man ele é mais longo até, né? Aqui no caso do LS até que não tem, mas alguns programas que usam a manpage, elas têm exemplos, inclusive, de utilização na manpage, né? Vamos, por exemplo, no tar. Tar é um programa que agrupa e pode usar algoritmos de compactação. Então aqui, por exemplo, eu me lembro que ele tem, inclusive, exemplos, né? Então, por exemplo, aqui, criar um arquivo tar a partir dos arquivos foo e bar. Né? Então você digita tar -cf, o nome do arquivo e os arquivos a partir dos quais vocês querem criar ele, né? Mas fica bem que depois a gente vai ver melhor esse comando de compactação e descompactação. O objetivo aqui é só mostrar então que existe o man, o info, né, que não existe para todos. Então, info find, por exemplo. E o traço help, o "-h". Tá, pessoal? Então não necessariamente a gente precisa correr para a internet. Como é que eu utilizo isso aqui? Basicamente o traço help é uma ajuda básica quando eu quero. Eu já sei, eu já conheço mais o programa, só que eu me esqueci dos parâmetros. São muitos parâmetros, muitos comandos do Linux. É humanamente impossível de saber todos. Claro, a prática induz a gente a se lembrar mais dos que a gente utiliza com mais frequência, mas é impossível saber de todos. Mas quando a gente esquece um parâmetro, algum detalhezinho, o help é uma ajuda um pouco mais compacta, um pouco mais direta, que fala mais dos parâmetros, né? O man é uma ajuda um pouco maior. Geralmente, às vezes, ele tem exemplos de utilização. Então, quando a gente sabe que o programa existe, mas não sabe muito bem como é que é a sintaxe, como é que são os parâmetros, como é que a gente utiliza ele, a gente pode usar a manpage, tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira aula. Eu vou fazer em partes, para que vocês possam depois até ficar mais fácil de buscar. Então, então a gente se vê na próxima aula, tá bom, pessoal? Obrigado.